Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui o fechamento da semana no dia 6 de maio de 2022, um vídeo extremamente importante, com conteúdo relevante para vocês, e o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o habitual, mas eu acho que vale a pena. Vem comigo. Bom, então vamos lá. Sempre aquele comentário inicial, né? Que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Então o que a gente vai ver hoje no nosso vídeo? Sobre a volatilidade extrema nas bolsas, sobre a super quarta que aconteceu agora no dia 4 de maio. Vou falar sobre juros nos Estados Unidos e no Brasil e na renda fixa, tá? Se temos oportunidade ou não. Vou dar uma atualizada no conflito e lockdown bem rapidamente. Como estão as commodities. O desempenho das bolsas americanas. Faltou um Szinho aqui. Tá? Saldo estrangeiro na B3. Situação atual do Ibov. E depois eu vou falar sobre a expressão, né? Venda agora e vai embora do mercado, voltando no segundo semestre. Volatilidade. Só para vocês terem uma ideia. Bom, isso aqui foi na quarta-feira, no dia que o Fed anunciou. O mercado vinha caindo. Isso aqui é um gráfico de horário, né? Subiu fortemente, sinalizando que uma alta para os próximos dias. Porém, na quinta-feira, o mercado já abriu negativo e só despencou, tá? Hoje também caiu, menos do que ontem. Então, a volatilidade está extrema. Um dia o índice sobe 4, no outro dia cai 6, hoje cai mais 2. Então, isso é um mercado, esse tipo de comportamento é um mercado que acontece muito no bear market, tá? E eu já tinha comentado no vídeo anterior que a Nasdaq, do topo até o preço de negociação atual, já tem uma queda de mais de 25%. Quedas superiores a 20%, alguns consideram como bear market. A gente vai discutir isso melhor, se estamos ou não, tá? Outra coisa que me preocupou durante a semana foi que algumas casas de análise aqui no Brasil indicaram short na Bolsa Americana. O que é o short? Posição vendida, tá? Então, parte desses analistas acreditam que a Bolsa Americana pode cair mais, tá? Por outro lado, né? Essa é uma frase que eu gravo muito, né? O Warren Buffett já falou isso várias vezes, né? Que a gente não pode apostar contra a América. Eu, particularmente, não gosto de operar vendido, tá? Nos Estados Unidos. Eu posso até reduzir as minhas posições compradas, mas apostar contra a queda, eu não vou apostar, tá? Acho que é um momento, às vezes, da gente ter um caixa maior para aproveitar as oportunidades de hoje e no futuro. Vamos comentar aqui sobre a super quarta. Bom, então a gente vem comentando nos últimos meses, né, que é o assunto principal, é o comportamento da inflação nos Estados Unidos e no mundo, principalmente nos Estados Unidos, que recentemente bateu 8,5%, tá? Então lá na reunião de quarta, o Fed subiu os juros entre 0,75 e 1, aumentou 0,5%. E aqui a gente foi para 12,75. Aqui no Brasil, dentro do esperado, lá também era consenso entre os analistas que ia subir meio. A dúvida era se o presidente do Fed ia sinalizar 0,75 para as próximas, o que não ficou claro, tá? O juro de 10 anos, eu coloquei 13,11 no meio da tarde, salvo engano ele fechou em 13,14. De qualquer forma, ele já subiu acima de 3, coisa que a gente vinha falando lá quando ele estava abaixo de 2, tá? Outra coisa importante é o seguinte, mesmo o juro atual subindo, nos Estados Unidos o juro real está negativo. Os juros estão negativos. Por quê? Se você pegar a taxa de juros atual, descontar a inflação, lá está com juros de negativo, se você comparar com a taxa do Fed, em quase mais de 7%, tá?
Já aqui no Brasil, a gente foi por 12,75. Na reunião anterior do Banco Central, ele tinha comentado que possivelmente pararia em 12,75. Porém, ele sinalizou que deve ter mais uma alta em torno de meio ponto. Ok? Bom, esse Luiz Fernando Figueiredo, que já foi presidente do Banco Central, e eu acompanho ele muito, né? Ele fala que um aumento até 13,25 vai dar conta de recado para colocar a inflação no eixo, tá? Então isso aqui é uma coisa importante. Nós estamos muito próximo do pico da Selic. Enquanto nos Estados Unidos eles ainda têm uma grande caminhada na subida dos juros, e é isso que está provocando a queda no mercado acionário, aqui não. No Brasil, nós estamos muito perto do pico da taxa Selic, tá? Muita gente por aí falando, o juro vai ter que ir para 14, 15, 16, que não sei o que. Não, na verdade, o efeito da taxa de juros sobre a inflação demora um pouco mais, tá? Eu, particularmente, estou com o Luiz Fernando. Acho que essa Selic de 13,25 será suficiente para combater o processo inflacionário. Bom, então, vou falar um pouquinho sobre a renda fixa no Brasil, tá? Isso aqui eram os títulos negociados no Tesouro Direto no dia 26. Olha, taxa de mais ou menos 12, certo? Porém, nos últimos dias, o juro continuou subindo. O que acontece? Aumento de juros, o preço dos títulos cai. Olha aqui que eu peguei hoje para vocês, olha lá. O juro aumentou, lembra que era 12,21, 12,59 e o preço do título caiu, tá? Então hoje a gente compra o Tesouro Direto mais barato, tá? Como eu acredito que a gente está perto da inflexão, eu acho que chegou a hora da gente investir. Muitos analistas por aí estão recomendando esperar um pouco mais, tá? Como a gente não tem essa capacidade de acertar o timing correto, eu acho que está na hora da gente investir no Tesouro Direto, seja no Tesouro Inflação, seja no Tesouro Pré-fixado. Então eu vou esperar um pouco mais? Investe um pouco agora, espera mais um pouco, investe mais. Mas eu particularmente já estou investindo, acho que vale a pena, tá? Por isso aqui, ó. Esse aqui eu sinalizei nos últimos 10 anos os momentos de inflexão da taxa de Selic e dos juros futuros, tá? Então os juros futuros vêm subindo fortemente e vai cair no futuro. Não vai ser esse ano, mas no ano que vem, tá? Então, o que acontece? Eu já aproveitei essas oportunidades algumas vezes na minha carreira, né? Como essa aqui, olha aqui. Em 2011, existia uma perspectiva de queda do juro. Essa perspectiva, ela não acontece da noite para o dia. Ela vai acontecer em algumas semanas, em alguns meses, tá? Eu fui lá, comprei título, paguei 519. Praticamente 1 ano e 6 meses depois, eu vendi os títulos por 818. Uma alta de quase 60%. Tá? Então eu acredito que a gente está muito na hora da virada do Tesouro Direto. E eu acho que é o momento atual de comprar. Precisa ser hoje, segundo? Não. Vai comprando aos poucos, se você tiver mais cautela. Mas está na hora da gente ter títulos ligados à inflação e pré-fixado, tá? Lembrando que o Tesouro Inflação ele tem menos risco que o pré-fixado, que você sempre vai receber o IPCA mais os juros, tá? Obviamente, eu gravei essa aula, ficou muito legal, já está no meu canal, vou deixar o link para vocês, tá? A gente tem que ter, nessas situações de indefinição, a gente tem que ter um caixa gordo, né? Que é ativos onde a gente converte esse ativo com uma liquidez muito rápida e sem risco, que na verdade é o Tesouro Selic, ou um fundo DI ou CDB, tá? Que hoje está sendo remunerado. Hoje no Brasil, a gente, para manter o dinheiro parado em caixa, a gente está recebendo isso. Então hoje, eu acabei de falar, a renda fixa está muito legal, o caixa também. Tá? A gente tem que ter um caixa importante. Convido mais uma vez a vocês assistirem essa aula, que ficou muito legal. Vou falar rapidamente sobre o conflito e lockdown.
O conflito na Europa não tem sinais de trégua, né? A cada semana pior. O lockdown na China também vai afetar o mercado daqui para frente, principalmente no fornecimento de peças e aumento das commodities, né? Bom, comportamento das commodities também rapidamente. O ouro subiu não, ficou praticamente estável essa semana. Os materiais básicos, esse índice aqui no Brasil, esse ETF na verdade no Brasil, apesar das commodities estarem em alta, ele está patinando. Ou seja, numa situação normal, era para a gente estar com esse índice bem alto, porque as commodities estão lá nas alturas, tá? Porém, em virtude das incertezas aqui no Brasil, esse ETF está embaixo. Mas vai chegar um momento que ele vai caminhar para os fundamentos e vai subir. O grande problema também é o que o lockdown na China. Um dia o minério de ferro sobe 10%, 5%, no outro dia cai ao mesmo tanto, tá? Petróleo essa semana subiu, foi para em torno de 112 o Brent. Tanto é que a Petrobras divulgou um resultado muito bom, né, segundo a maioria dos analistas, né, com um lucro recorde e com uma bela distribuição de dividendos, né? E uma coisa interessante, né, que o governo reclamou do desempenho da Petrobras. Sempre é bom a gente lembrar que o maior acionista da Petrobras é o próprio governo federal. Só de dividendos o governo federal vai receber agora quase 40 bilhões, fora os impostos, né? E aí o governo pode pegar esse dividendo que vai receber e pode subsidiar alguns setores que precisam, né? Diesel, gás de cozinha, né? Alguns setores que precisam. Bom, voltamos aqui às commodities. A soja caiu um pouco essa semana, o trigo subiu, mas as commodities continuam em preços elevados, tá? Tanto já vinha pressionado, né? Primeiro pelo Covid e agora pelo lockdown na China e a guerra também na Ucrânia. Convido aqueles que não se inscreveram no canal que se inscrevam, tá? Muito conteúdo legal, compartilhem, dê o like nos vídeos que vocês gostarem. Essa aula de fundos imobiliários está muito legal. Desempenho das bolsas americanas. Isso aqui tá muito importante, tá? Bom, então a gente vinha comentando com vocês que a Nasdaq não poderia perder esse suporte aqui, porque se perdêssemos, a gente poderia acelerar as quedas. E foi o que aconteceu. O comportamento dessa semana fez com que a Nasdaq perdesse esse suporte. E aquilo que eu já estou comentando, graficamente, tá? Para a maioria dos analistas, a Nasdaq já trabalha em bear market, tá? Já trabalha em bear market, que é a bolsa de tecnologia. Bom, o S&P, ele ainda não perdeu em fechamento esse suporte. Ele está testando aqui, tá? Mas não perdeu, tá? Eu acredito, se a Nasdaq continuar em queda, ou seja, as empresas de tecnologia pressionarem, o S&P vai perder esse suporte, tá? E a gente vai fazer novas mínimas. E aqui, teoricamente, também o S&P entraria num bear market. Porém, eu acredito que esse suporte ele é muito relevante, tá? Nós precisamos confirmar a perda, mas uma confirmação que seja crível, tá? Por enquanto, está um fundo testado, o sinal gráfico da Nasdaq é pior, mas aqui no S&P é razoável, e no Dow Jones a gente ainda tem esse suporte que está sendo testado, ainda tem esse aqui um pouquinho mais baixo, tá? Então, a gente vê que o Dow Jones, que são as indústrias mais tradicionais, elas estão se segurando melhor, tá? Então, bear market, alguns já consideram que a gente está em bear market já desde março. Eu, pelos meus conceitos, a Nasdaq está em bear market, o S&P e Dow Jones ainda não. E aqui um conceito importante, esse aqui é o Charles Dow, que é o pai da análise gráfica, da análise técnica, que dá o nome ao índice Dow Jones, né? Ele comenta, né, que uma virada de uma tendência, a gente vinha num bull market importante, seria quedas e mais quedas num período superior a 6 meses.
Então isso a gente não tem ainda, né? Os índices americanos começaram a cair em janeiro. Então, pelo Charles Down, se a gente continuar com essa queda além de junho, a gente já, pelos critérios do Charles Down, estaria no bear market. Tá? Isso aqui é uma eterna discussão entre as pessoas, né? Uma coisa é certa, a gente tem que ter muito mais cautela agora para operar comprado no mercado acionário, especialmente no americano, em virtude das coisas que foram aqui comentadas, tá? Eu tinha colocado isso aqui no fechamento anterior, né? As Big Techs já tinham perdido 2 trilhões desde em 2022, com certeza isso aqui já passou de 2 trilhões. Agora uma coisa interessante, tá? Eu vou mostrar para vocês o comportamento das Big Techs, que é um comportamento muito diferente entre elas, tá? A Amazon, por exemplo, já caiu aqui de 3.450 para 2.200, tá? Ou seja, a Amazon já perdeu aí 40%, em torno de 40%. O Facebook chegou a perder mais de 50% e agora está em torno de 45% mais ou menos. E olha que eu tenho mostrando, né? As ações do Facebook, eles têm um caixa fenomenal, né? E a gente vê a imponência tanto do Facebook como do Instagram, né? Então assim, é uma queda significativa? Pode cair mais? Pode. Mas se você fazer uma análise fundamentalista, esse valor talvez seja atrativo. A Netflix vem apanhando, mas apanhando muito, né? Queda superior a 70%. A Apple já das Big Techs, a que menos caiu. E ela que menos caiu porque o desempenho da Apple, fundamentalista, ela continua muito bom. Inclusive o Warren Buffett, né, na empresa dele, na Berkshire, aumentou a posição. Eu não sei se vocês sabem, quase 50% da posição acionária da Berkshire é em Apple. E eles aumentaram ainda agora, tá? Então, são ações que estão dando um desempenho muito, muito importante. Microsoft, a mesma coisa. Bom desempenho perto das outras Big Techs. O Google chegou a cair aí mais de 20%, mas segundo alguns analistas, né, só ver o desempenho do YouTube, né, a gente vê que são ações que têm atratividade do ponto de vista fundamentalista. Pode cair? Pode. Olha aqui, na pandemia, ações do Google que chegou a cair para R$1.000. Hoje está em 2.300, tá? Mas eu vejo nessas empresas que eu comentei que têm resultados melhores, eu não vejo potencial de quedas maiores. Obviamente, se o mercado piorar muito, elas vão ter um desempenho negativo, porém melhor que outras ações. A mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que no momento atual a gente tem que ser muito seletivo nas ações, mas muito seletivos mesmo. Aí eu coloquei aqui para vocês, olha aqui, num período de um ano, eu fiz esse gráfico aqui na plataforma TradingView. Olha aqui, em um ano, a Apple subiu 21%, Microsoft 10%, mesmo com as quedas recentes, tá? Google praticamente zerado, Amazon 30%, Facebook 36% e a Netflix 63%, tá? Se a gente fizer um horizonte mais longo, de 5 anos, olha aqui, a Apple está com um aumento ainda de 300%, Microsoft 305%, Amazon 139%, Facebook 37%, Google 25% e a Netflix 15%. Ou seja, mesmo com as quedas recentes, se a gente ter esse horizonte de 5 anos, elas ainda estão no campo positivo. E o saldo estrangeiro? A gente vinha comentando, né, que a gente estava preocupado com isso e realmente aconteceu, né? O saldo estrangeiro em abril foi menos 7,6 bilhões na B3 e maio já começa negativo. Então a gente já vê as bolsas americanas caindo, mas a saída dos estrangeiros pressionou o nosso índice. Pressionou o nosso índice e pressionou o câmbio, né? O dólar fez aquele fundo duplo que a gente comentou na faixa de 4,62
E aí subiu, tocou essa faixa aqui na semana passada do 5,1. Eu falei, ó, a gente pode recuar e depois subir, ou pode subir direto, que foi o que aconteceu. E tocou aqui na resistência de 5,18. Eu acho que enquanto continuar esse estresse no mercado, o dólar vai continuar em alta. Esses fatores aqui, ó, vão preponderar sobre os fatores de queda, tá? Lembrando que o fluxo estrangeiro já não pressiona mais, porque ele está em negativo nos últimos 2 meses, tá? Porém, o carry trade, que é aquilo, né? O cara pega juros nos Estados Unidos a menos de 1 e aplica no Brasil a 12,75. Vale a pena, com todo o risco que o Brasil tem, tá? E lá, o dólar index, né? Ele continua alto frente às outras moedas, né? Essas moedas aqui, né? E aquilo que eu falei, né? Eu tinha mostrado esse gráfico algumas semanas atrás, o dólar estava a menos de 100, hoje ele já está quase 104, e ele superando aqui essa marca de 104, ele vai buscar os 120, mais ou menos, que foi de 20 anos atrás, tá? O dólar fechou aqui, tá cobrindo um pouquinho, a 103,68. Situação do Ibovespa, para a gente finalizar. Bom, depois de tudo que eu falei, a situação no curto prazo é ruim. A tendência graficamente no curto prazo é indefinida. A gente tem topos mais altos, mais fundos mais baixos. A gente ainda não fez um zigue-zague para baixo. A gente pode fazer isso em breve. Porém, o viés é negativo, tá? E, querendo ou não, as bolsas americanas, se continuarem em queda, vão pressionar o nosso índice, tá? Apesar do PL da Bolsa Brasileira ser um dos mais baixos nos últimos 20 anos, ele pode ficar ainda muito mais baixo, tá? Então, na semana passada a gente tinha esse gráfico, Ibovespa em cima do suporte em 108 mil pontos, porém tinha deixado um gráfico muito ruim, um candle muito ruim na sexta-feira passada, né? Muito ruim. E aí, e por que estava acontecendo isso? O setor financeiro caindo, o governo aumentou imposto, setor financeiro caindo, setor financeiro representa mais ou menos 30% a 35% do índice. O materiais básicos também, apesar do desempenho das commodities, também estão baixo. Eu já tinha mostrado esse gráfico para vocês, do ETF, MAT B11. Porém, parece que ele já fez um fundo, tá vendo aqui, gente? Parece que o fundo está feito, tá? E aquilo, se a gente tivesse num momento normal, esse índice tinha que estar muito alto, porque assim, celulose nas alturas, siderúrgicas dando bons resultados, petróleo em alta, minério de ferro, mesmo que essa instabilidade em preços altos, tá? Então teria tudo para esse índice estar mais alto. E se esse índice subir, o Ibovespa vai subir, porque em torno de 30% a 40% é materiais básicos no Ibovespa. E aqui tá lá, né? Olha o BOVA11, o ETF que segue o BOVA11, perdeu o suporte. O índice de small cap tá em cima aqui do suporte. Então, o que acontece? O que eu espero para o curto prazo e longo prazo pensando no Ibovespa? Será que é a hora da gente vender tudo e ir embora? Tá? Eu já mostrei isso. Olha aqui, maio nos últimos 2 anos foi positivo. Então, essa história do sell in May and go away nem sempre funciona. E olha com altas expressivas, tá? Altas expressivas. Eu acho que, deixa eu botar aqui, ó. Eu acho que após quedas e quedas e quedas, não é a hora ideal de sair da Bolsa Brasileira, tá? Bom, isso aqui eu também mostrei, eu vou repetir porque é muito importante. O ato de investir ele é repleto de dúvida, a gente não tem controle sobre o futuro, não tem controle. Isso gera estresse, tá? A gente vai errar, não tem como. E é preciso ter paciência. Dizem no mercado, né, que o mercado é uma transferência de renda dos impacientes para os pacientes, tá? Então, pensando no longo prazo, eu acho que é um momento ideal para a gente começar a comprar bons ativos, ativos estabelecidos. Por exemplo, as siderúrgicas mostraram resultados fenomenais. As empresas de commodities negociadas com PL muito baixo. Então, é uma oportunidade. É aquela história, pode cair mais? Pode.
mas é hora de aumentar a posição pensando no longo prazo. Não exagera na dose. Diversificação, eu comentei com vocês, renda fixa é um bom momento, caixa também, as ações, vejo que no mercado americano a gente tem que ter mais cuidado, mas existem boas empresas, aqui no Brasil a mesma coisa, tá? Curto prazo, extremamente desafiador, nós perdemos esse suporte e o próximo suporte está na casa dos 100 mil, ou seja, a gente tem espaço para cair ainda. Olha aqui, o índice fechou hoje em 105, a gente tem espaço para cair mais 5%, porque a gente perdeu o suporte. Só que a gente está sobrevendido. Numa situação normal, era para o Ibov mostrar algum tipo de repique, só que a gente está sem força. Por que a gente está sem força? O mercado lá fora é muito ruim, estrangeiro saindo, pessoa física resgatando os fundos para investir em renda fixa, aí os gestores têm que tirar, pressiona mais ainda as ações, tá? Só que isso tudo tem limite, o PL está muito baixo, eu já comentei, tá? Próximo suporte e alvos de repique, o próximo eu acabei de mostrar, 109, tá? E o repique seria 108, 115 e 120, são os alvos de repique, tá? Aqui eu fiz uma projeção para vocês, tá? No gráfico semanal. Então lá, a gente fez uma pernada de baixa no semestre do ano passado, fez alta agora no primeiro tri e agora a gente já vem 5 semanas de queda, tá? Como não é muito normal o mercado ter mais de 4, 5 semanas de queda, algum repique vai ter em algum momento, eu acredito, tá? Algum repique ou a gente pode estar fazendo fundo. A gente pode estar fazendo fundo no Ibov, mas vamos supor que a gente vai fazer um repique e depois vai testar esse suporte em 100 mil, que é importante. Só que se a gente perder esses 100 mil, os próximos suportes, tanto de fundo como de projeção de Fibonacci, está em torno de 90 a 93. Ou seja, a gente tem ainda, poderia cair mais 10 a 15%. Tá? Bom, então assim, o que eu queria colocar para vocês é isso. Momento de cautela. Eu falei para vocês que a gente tem oportunidade em renda fixa, em fazer caixa nesse momento, em comprar alguns ativos pensando no longo prazo, porém curto prazo extremamente desafiador. Por último, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Nos últimos 5 anos, o S&P subiu 71%. Nos últimos 5 anos, o EWZ, que é um ETF Brasil negociado no exterior, caiu 20%. Isso mostra que nós estamos, se eles estavam muito avançados no ciclo de alta, a gente nem começou esse ciclo ainda, tá? Então, em algum momento, esse gap entre a bolsa americana e a brasileira vai voltar. Eu peguei esse gráfico aqui do Charles, que é do Economista Sincero, ele mostrando, será que ponto do ciclo de alta e baixa a gente está? Ele até colocou essa seta. Ele acha que a gente pode estar aqui. Eu, sinceridade, não sei. Acho que talvez no mercado americano a gente está ainda no meio de um ciclo de recuo, tá? Não sei. O nosso, com certeza, a gente está aqui embaixo, tá? Então, assim, eu acredito que se a gente fosse fazer uma alocação inicial agora, o cara que nunca investiu na bolsa, eu daria uma maior importância à bolsa brasileira do que à bolsa americana. Obviamente, vocês sabem que eu defendo muita diversificação, né? Eu acho que a gente tem que investir nos dois locais, mas predominando na bolsa brasileira. Encerro aqui com meus livros disponíveis na Amazon. Falei que o vídeo ia ficar um pouquinho mais longo, mas eu acho que eu consegui falar de uma maneira simples, né? Mostrar o que está acontecendo no mercado. Eu acho que esse mês de maio, esse mês de abril e o começo de maio foram extremamente importantes, tá? Revejam o vídeo, deem um like, tá? Coloquem no comentário alguma coisa que vocês queiram que eu discuta aqui no canal. Muito obrigado e até uma próxima.